Mas, senhor presidente, senhoras, senhores senadores, eu não posso deixar, caros ouvintes dos meios de comunicação do Senado, em especial TV Senado, que nos ouvem até essa hora, com paciência, eu não queria deixar de registrar hoje dois fatos. Primeiro, ontem, alguns senadores já falaram aqui hoje, a realização ontem da reunião do Conselho da SUDENE, em Fortaleza, com a presença de todos os governadores do Nordeste e da presidenta Dilma, onde a presidenta anunciou 9 bilhões de investimentos, digamos assim, 9 bilhões de recursos para o atendimento da seca no Nordeste brasileiro. E Vossa Excelência era presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional no ano passado, quando nós aprovamos o requerimento buscando realizar uma audiência pública para discutir a situação do abastecimento do milho no Nordeste brasileiro, face aos problemas que já ocorriam desde o ano passado, de desabastecimento dos nossos rebanhos, de dificuldade de alimentação dos nossos rebanhos face à estiagem. Hoje nós tivemos a oportunidade de realizar essa audiência pública. Vossa Excelência presente, não mais como presidente, mas como presidente da Comissão de Agricultura, dando também sua contribuição. Participaram o doutor Eduardo Salles, secretário de Agricultura da Bahia e presidente da Associação de Secretários de Agricultura do Brasil, o senhor José Maria dos Anjos, representante do Ministério da Agricultura, o senhor Cesário Ramalho, da Câmara Setorial do Milho e Sorgo, e o senhor Érico Antônio Poser, da Câmara Setorial de Aves e Suínos. Portanto, o senhor Cesário representando os produtores, o senhor Antônio Poser representando também a produção de aves e suínos, que depende diretamente da produção de milho e do abastecimento do milho. E lá foram colocadas questões muito importantes sobre a produção do milho no Brasil e destacado gargalos dessa produção, mas de fundamental nós discutimos naquela oportunidade justamente o abastecimento do milho para o Nordeste, para a região da seca. Quem não é do Nordeste não sabe da importância dessa questão. Nós hoje estamos perdendo o nosso rebanho todo, que ou saiu do Estado para ser mantido em outros pastos fora do Estado ou em outras regiões dentro do Estado, regiões menos atingidas pela seca, ou tivemos nosso rebanho simplesmente dizimado pela falta de comida e pela falta de água para abastecer esse rebanho. A situação da Bahia é igual à do conjunto do Nordeste. No início da crise, há 8 meses, 9 meses atrás, a Conab se comprometeu com um determinado carregamento, digamos assim, de milho para o Nordeste, que não conseguiu efetivar, que foi, tanto chegou atrasado, como chegou numa quantidade muito menor do que o que era necessário, através do balcão de venda da Conab. Na Bahia, nós temos uma situação especial, temos o maior rebanho de caprinos do país, o segundo maior rebanho de ovinos, o terceiro rebanho leiteiro, o primeiro rebanho de equídeos do país e cerca de 665 mil agricultores familiares. Também temos o maior número de agricultores familiares do país. E tivemos, segundo dados do Conab, somente 15 mil criadores beneficiados com um total de 30 mil toneladas. A situação é desesperadora, porque o agricultor e mesmo o Estado foi dando as soluções que eram possíveis para o abastecimento, para a alimentação do gado. Agora não há mais solução a ser dada.
além do consumo do milho, do fornecimento do milho para essa sustentação. E é desesperadora o prosseguimento da seca no Nordeste, levando a um abatimento da nossa moral, digamos assim, da nossa autoestima, da autoestima do agricultor, que nestes últimos 10 anos do governo Lula e Dilma tanto conseguiram ganhar, se desenvolver. E agora, com as perdas, o sentimento de perda é muito maior, porque passaram a ter alguma coisa e perderam algo que tinham, e porque havia sido criado no Nordeste uma esperança muito grande nesses anos de desenvolvimento. O crescimento do PIB nordestino, crescendo mais do que o PIB nacional, e mesmo em áreas industriais, o nosso crescimento da Bahia foi alvissareiro, mas a seca está realmente a devastar a economia dos nossos estados e do estado da Bahia em particular. Sei que a presidente Dilma tem feito um esforço muito grande para atender e demonstrou, mais uma vez, nessa reunião da Sudene, um esforço muito grande para atender a esse desespero do Nordeste brasileiro. Tem assinado também, através do PAC da seca e o PAC da irrigação, assinado com medidas concretas no sentido de pensarmos o abastecimento do Nordeste pós-seca. Mas hoje, objetivamente, nós vivemos uma situação de muita dificuldade. Aquilo que a presidente anunciou na reunião da Sudene ontem, hoje na nossa audiência nós pudemos verificar que teremos grandes dificuldades para viabilizar, que é, após esse tempo todo, nós apelarmos para os portos brasileiros e, através da cabotagem, conseguirmos distribuir o milho que até então não conseguimos distribuir pelo meio rodoviário, pela incapacidade que temos encontrado de viabilizar essa distribuição de milho, seja pelo aquecimento do mercado, seja pela ocupação já das transportadoras pela produção de soja, enfim, por diversas razões que levam claramente ao impedimento de realização desse abastecimento do milho no Nordeste. E nessa audiência de hoje, algumas questões foram levantadas. Primeiro, a crise da logística nacional, que atinge toda a produção agrícola do país, mas que, nesse momento, ela demonstra toda a sua gravidade, atingindo de forma especial o Nordeste brasileiro. Segundo, as dificuldades encontradas pela Conab para que ela possa agir como agência reguladora de preço, possa comprar o milho quando está no preço baixo, podendo agora ter um estoque capaz de atender no momento de alta do preço. A fragilidade da estrutura de armazenamento da Conab, da produção de grãos do Brasil, especialmente no Nordeste. Não se justifica, por exemplo, que uma cidade e com uma região, como a região oeste da Bahia, com a capacidade de produção de grãos que tem, não tenha hoje um grande armazém de grãos em Luiz Eduardo ou em Barreiras para nos garantir o armazenamento da nossa produção, facilitando, se nós estivéssemos, enormemente a capacidade de distribuição de grãos para todo o Nordeste, falo especialmente do milho. Nós queremos garantir ao governo que temos disposição, e o Senado tem toda a disposição, para fortalecer, ajudar o governo a fortalecer a Conab. Mas precisamos tomar medidas nessa direção. A ideia de abastecer por cabotagem também não se demonstra fácil diante das filas imensas que tem
que tem sido caracterizada nos portos brasileiros, diante do preço também da cabotagem, surgindo como alternativa, inclusive hoje, colocada pelos produtores, a possibilidade até de nós importarmos milho da Argentina como uma alternativa mais fácil do que a compra do milho aqui mesmo no Brasil. Ora, isso revela também a falta de hidrovias, portanto, como disse antes, da logística do nosso país. Se nós tivéssemos a hidrovia do São Francisco funcionando, nós teríamos toda a possibilidade de agora estar produzindo no oeste baiano e subindo a produção para distribuí-la para o semiárido do nosso estado. Mas, principalmente, senhor presidente, dizer que isso acontece demonstrando as contradições do nosso país. No ano em que o Brasil foi o maior exportador de milho, portanto, do mundo, nós não estamos discutindo a falta de produção, a falta de abastecimento do milho no Brasil. Nós estamos discutindo a falta de abastecimento do milho do Nordeste brasileiro. Nós tivemos o ano de 2012, nós fomos o maior exportador de milho e o segundo maior produtor de milho no mundo. E esta contradição a cara das dificuldades do desenvolvimento igualitário das regiões do nosso país. O Nordeste vive uma seca que tem se caracterizado por períodos cíclicos, que, portanto, é um período de dificuldade climática previsível. E, ainda assim, nós enfrentamos as dificuldades de sobrevivência da economia dos nossos estados, como estamos enfrentando nesse momento. Eu quero dizer que a reunião da SUDENE deixa em todos nós, nos governos do Estado, nos prefeitos, nos senadores que estiveram presentes, e foi uma parte significativa da bancada nordestina que esteve acompanhando aquela reunião, pela importância, inclusive o presidente do Senado, o presidente Renan Calheiro. Sabemos do esforço que o governo está fazendo. Isso nos enche de esperança, de confiança, mas, ao mesmo tempo, nós que estamos vivendo nas regiões, sabemos o quanto é difícil fazer chegar esses recursos à ponta daqueles que precisam, do pequeno produtor que está precisando do abastecimento da água, do abastecimento do alimento, do milho, para não permitir a morte maior ainda do seu rebanho. Tanto eu quero aqui registrar esses fatos, a nossa preocupação, a nossa luta para que nós possamos modificar essa realidade do socorro dos que sofrem com a seca do Nordeste hoje. O governo da Bahia constituiu um conselho, um comitê de enfrentamento da seca, que está indo a todas as regiões acompanhar para e passo as providências para que nós possamos fazer chegar até a população mais pobre, mais distante da área mais atingida pela seca, que no nosso estado o semiárido significa 69% do nosso território. Isso dá um retrato, né, uma dimensão do que significa a seca para o estado da Bahia, do que tem significado para abalar a estrutura da economia e da sobrevivência dos trabalhadores rurais do nosso estado e dos produtores, médios e grandes produtores do nosso estado. Portanto, eu quero deixar aqui o meu testemunho desse momento que nós estamos vivendo e dizer do nosso compromisso em continuar lutando. Em continuar lutando, inclusive, senador Benedito de Lira, Vossa Excelência, que é um portador dessa bandeira. Continuar lutando para sensibilizar o governo federal, o Banco do Nordeste, para que nós possamos avançar no perdão da dívida dos produtores de uma região que sofre tanto com as dificuldades de produzir no semiárido como nós sofremos. Muito obrigado.